Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher. Lechaim, família Dani Ashkenazi. Hoje o nosso tema é o que é Kabbalah. Oh, esse aqui vai dar pano pra manga. Sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta os seus estúdios para que a gente possa fazer o nosso podcast. Eu sou o Renato. E hoje nós vamos falar sobre Kabbalah. E, Rabino, eu vou falar uma coisa. Às vezes me perguntam, eu só vou dar essa introdução aqui, que agora eu tô gostando dessas introduções. Que é a seguinte, ó. Eu tava falando com... Às vezes perguntam, né? Pô, você não entende o que é Kabbalah, não entende o que é lei, não entende o que é tal. E eu faço um paralelo. Por isso que eu quero jogar isso aqui, só para você formular seus pensamentos, já sei que já são bem avançados. O seu é 4.0, mas 2.0. Mas não tem problema. É o seguinte, me perguntam e eu falo assim, olha, nas leis, quando você tem uma lei, a lei fala lá, por exemplo, é proibido fumar. Se você vai em lugares fechados, só está escrito isso lá. A lei diz isso, não diz mais nada. Depois vem as normativas da lei. As normativas da lei vão falar, não pode fumar embaixo de toldo, não pode fumar em escritório fechado, não pode fumar no apartamento, não pode fumar, isso são as normativas da lei. E depois vem a verdadeira razão pela qual a lei foi criada. Só que essa verdadeira razão não está escrito em lugar nenhum, que é porque faz mal para o ser humano. Aquilo lá faz mal para as pessoas que são fumantes passivos. Então, para você não ter um fumante passivo, você, na verdade, não pode fumar num ambiente fechado. Então, a verdade da lei é que, por causa dos fumantes passivos, foi criada todas essas leis, essas explicações. Eu digo que este motivo oculto, que na verdade é o verdadeiro motivo, é a Kabbalah. É assim que eu faço o meu paralelo para tentar explicar um pouco para as pessoas o que é a Kabbalah. É o efeito moral, nesse caso espiritual, pelo qual as leis uma hora existiram. Mas, na verdade, lá no fundo, ela tem um motivo espiritual para ela existir. Tô certo, tô errado, Rabino Dani. No 2.0 é isso, no 4.0 nós vamos ver agora. Me fala, vamos em frente, vai. Vai com essa teoria aqui para ver se eu tô falando alguma besteira. Tá bom, eu vou seguir a tua sequência e vamos debater sobre isso. Quando a gente entender absolutamente o que significa, aí a gente vai poder ter um plano muito mais claro e objetivo sobre essa questão. Primeiro, todo mundo vem com aquela anedota, famosa piada, que não sei, quando pergunta pro Rabino, o que é Kabbalah? A gente fala, aquele estudo que começa aqui e acaba lá. aquele estudo que começa aqui e acaba lá. Veja, entenda uma coisa, eu vou direto, talvez, para a definição, porque isso vai ajudar a gente a depois encaixar tudo que a gente for falar, tá bom? Primeiro, Kabbalah significa receber. A palavra Kabbalah é lekabel, em hebraico, receber. O que quer dizer receber? Era um estudo do lado esotérico, de como que Deus ele atua, a manifestação divina ao criar o mundo. A manifestação divina da conexão conosco. Os poderes do Criador do Universo. Isso a gente chama, faz parte, esse estudo da Kabbalah faz parte da mística judaica, que é chamada parte do Sod, segredo. Era algo que foi passado de geração em geração desde Moisés no Sinai. Só que era uma matéria que não poderia ser ensinada em público. Era proibido. E as pessoas que aprenderam porque receberam do mestre, receberam de uma pessoa que via que este está apto para o conhecimento dessas ideias, e a pessoa, então, ela recebia. Isso é chamado Kabbalah. Kabbalah eu recebi de alguém que passou. Só para você imaginar, o período da Kabbalah que começou assim mais ser estudado foi no século XII, século XIII. Apesar de que o livro mais antigo que nós temos da Kabbalah, que falam sobre os tópicos da Kabbalah, dos poderes da criação, é o chamado livro Sefer Yetzirah, o livro da formação, que são ideias atribuídas ao patriarca Abrão. Abrão, patriarca, que nasceu no ano 1948 do ano judaico.
Estamos em 5.784. Eu ia falar uns 3 mil, acho. 1948. 3.500 anos. Baixo de lembrar essa data. 1948. O nosso calendário judaico. Sim. Foi quando nasceu o primeiro judeu. Curioso isso daí. E ele escreveu esse livro. Ele escreveu, não. Ele ensinou o contexto desse livro Sefer Yetzirah, foi passado de boca em boca a uma crença que diz que próprio o Rabi Akiva Ben Yosef, o grande mestre Rabi Akiva, foi que escreveu o Sefer Yetzirah baseado nas informações que vinha desde Abraão Avinu. Abraão patriarca. Abraão patriarca. Então, esse era um estudo que não era um estudo permitido ser ensinado para o público. E sim, pessoas que estudavam não revelavam o que sabiam, ficavam muito na deles. Às vezes você passava com uma pessoa, você tinha certeza que ele nunca mexeu na É maçonaria, vai. Só ali quem pode é quem pode. E era de boca em boca, quer dizer, nunca teve classes. No início, era pessoa a pessoa. Então, você não sabia que a pessoa, ela Sabia ou não sabia. né? Você nem sabia se o mestre sabia. Então, até quando você vinha uma informação que você ia, o mestre via se você estava pronto para poder abordar tal tema. Porque olha só a diferença e depois você próprio vai chegar na conclusão do que você falou no 2.0 para o 4.0. Tá? Olha só que interessante. A lei propriamente estudada para uma vida de uma sociedade sadia, as leis, elas são bem tangíveis, elas são bem lógicas, elas têm uma razão. E elas vêm da Torá, né? Todas elas vêm dos livros da lei, dos livros judaicos, sei lá como falar. A base da lei... É a base. A base da lei, sim. Vem. Apesar que a nossa é um pouquinho diferente da própria lei que rege hoje em dia no país. Então, existem... Sim. As nossas normas são um pouquinho diferentes. Mas a base das leis, sim. Tem como elas... Não, eu não estou nas leis do país, nas nossas leis judaicas, vêm todas da Torá. Todas da Torá. Mas na Torá, quando se fala sobre leis, existem 3 categorias de leis. Tem as leis racionais, as leis que são feitas por conta de um período que aconteceu no passado, então você relembra o milagre do passado e somos testemunha que aquilo aconteceu. E são leis dogmas. Tem muitas leis que são dogmas, que você não tem razão do porquê. Mas, de qualquer forma, todas oriundas da Torá. Todas oriundas da Torá, mandamentos estes que Deus outorgou para o povo judeu a cumprir no Sinai. E para os demais povos, as 7 mitzvot de Noé, que nós já abordamos aqui. Quando o exemplo que você deu, quando você fala sobre leis racionais, está falando de leis humanas, tá? Estas leis, você consegue entendê-las, tá? Não somente a existência dela, como também você consegue captar a essência dela. Olha, veja só. Eu entendo todas as regras que você me impôs do cigarro. Sabe por quê? Porque eu sei que isto faz mal. Então, você domina a lei como um todo, não só na existência da lei, ou seja, aquilo que você está lendo, aquilo que tem que ser aplicado, aquilo que o guarda faz acontecer porque está escrito na lei e quer que você cumpra. Você consegue entender ela, não só a lei mandada, como você entende a razão da lei. Isso significa que você compreende. Então, eu vou usar 2 palavras aqui, que é importante para a gente dizer aqui, quando a gente fala sobre Kabbalah, super importante, aliás. Existe o conceito chamado existência. E existe um conceito chamado essência. Existência está aqui, é isso. Qual que é a essência disso? Quando você pega a essência de alguma coisa, significa que você domina aquilo em absoluto. Todo estudo da parte revelada da Torá, vamos dizer assim, as coisas ou as leis convencionais, você entende não apenas a existência delas, como a essência delas. Aliás, a gente estuda a essência delas, o que chamamos da razão do porquê tem essa lei. Eu entendo a razão, então eu domino. Está aqui na minha cabeça. Na Kabbalah, meu querido amigo, a gente só estuda a existência. Você nunca vai poder captar a essência. Estamos falando do divino. E o divino, ele é imensurável, ele é infinito. Então, é um estudo que você escuta a existência de como foi a criação. Olha, a criação foi assim, etc. Tá. São
itens que foi passado de geração em geração, de como Deus atuou, de como Deus ele interviu para poder criar. Puxa vida, entendi a existência disso. Olha, pô, tem 4 mundos, tem 10 poderes, tem não sei o que lá. O que que é isso? Qual que é a essência disso? A essência você não vai ter. Você não vai ter. Óbvio que quanto mais você estuda, mais você está tendo informações e mais vai fazer o sentido, sentido. Mas você entende a essência? Não. Ninguém entende a essência do Criador. Sim. Então, isso é uma definição muito boa quando a gente diz que a Kabbalah são informações que você recebe de geração em geração, de como Deus atuou com o mundo, então, como Deus ele criou o mundo, como Deus ele conecta com a gente, como que veio a criação e a transformação de tudo que ele fez. Esse é o estudo da Kabbalah, no lado mais esotérico possível, dizendo, olha, Deus teve que criar um espaço vazio, ele teve que criar um mundo não mais espiritual do que material primeiro, depois o mundo foi, sabe, outro mundo menor, até chegar nesse mundo inferior. Nesse mundo inferior, ele usou 10 pronunciamentos, ele criou a matéria, etc. Quer dizer, você vai adquirindo informações, tá, que te descreve a existência dele, entendeu? Mas nunca te define a essência, porque como que alguém pode definir o indefinido? Né? Como que uma pessoa finita como nós podemos compreender e entender o infinito? Não tem como. Então você entende a existência dele, mas nunca a essência dele. Isso é o conceito da Kabbalah, se você parar para pensar, é um estudo onde você está entrando e você acredita naquilo que foi passado. Desculpa. Amém. Tá vendo? Foi passado de geração em geração, quer dizer, trata-se de informações, entendeu? De como o mundo foi criado, etc. Tá lá. Porém, onde você nunca vai chegar na essência, porque trata-se da essência do Criador. Por isso não é um estudo para qualquer um. Se parar para pensar, você está entendendo? Ou pessoas que atrevem a ir dar conta para poder mexer um pouco na essência, quando estuda esse lado esotérico, e, entre aspas, brinca com coisa séria, etc., se estrepa. É sério isso, porque nós estamos falando, sabe, nomes, formações de nomes, poder de numerologia, criação, combinação que cria e que desfaz. Então, esse estudo místico da Cabala, então, de novo, agora você tem a Cabala, o estudo, você tem a Cabala prática. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque para mim é o que importa. Tem um dito do quinto Rebbe, do Chabad, Shalom Dalbert. Ele falou o seguinte: o mundo diz que o Hassidismo é uma explicação da Kabbalah, mas eu digo não, a Kabbalah é uma explicação do Hassidismo. Muito forte essa expressão que ele está querendo dizer. Os nossos Rebbes de Chabad acreditam que se estudar o Hassidismo... Daqui a pouco eu faço subletras. A linha do nosso movimento, que veio com Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, acredita que os ensinamentos da Hassidut, lá você tem tudo que você precisa saber da Kabbalah que a gente precisa. Para começar, a gente não dedica o estudo da Kabbalah, propriamente dito a Kabbalah, não. Os conceitos hassídicos trazem os conceitos da Kabbalah necessários para nós aprimorar a tua vida, para você entender o Criador do Universo, para você se conectar com ele. Deve. Isso. Tá só mexer onde deve. Onde deve e estudar quanto mais, porque, que a gente falou numa aula passada, que a fé sempre é infinita. Aquele nível que você tinha de fé antes, agora virou razão, e agora você tem mais uma fé. Sempre você vai ter, porque a gente não está com a essência revelada, quando trata-se do Criador. É curioso. E quando é a lei que ele determina, você chega lá, você sabe da existência da essência, que é a razão. Mas quando você chega no Criador, você vai chegar na pergunta clássica: mas por que Deus precisava desse mundo? Por que ele criou? Você vai falar: porque ele tem prazer. Mas por que ele tem prazer? O seu prazer não tem questão. Você vai chegar sempre num lado que você não vai progredir ali. Não vai ter descrição. Não vai. Agora, você vai poder sempre aprimorar o teu nível de cada vez mais entender o que quer dizer o prazer divino. Por que quando eu faço aqui algo,
nesse mundo inferior, isso causa um prazer para o Criador do Universo, que ele tem galáxias e galáxias, porque esse mundinho aqui... Entendeu? Essas coisas a gente estuda muito, mas, de novo, nunca no sentido de definir a essência. Não existe definição da essência quando trata-se do infinito. Quero colocar Isso é uma coisa. Sim. Não, e eu vou fazer um paralelo, um insight aqui que eu acho importante. Eu dei esse exemplo da lei, porque na lei a gente conseguiria entender essa parte, porque a Cabala não trata só de lei. A Cabala, na verdade, trata do espiritual, trata da parte, como você falou, esotérica. E eu acho que essa talvez seja uma das maiores dúvidas do ser humano, o que a gente está fazendo aqui. Todo mundo quer entender um pouco do que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a Cabala tem esse poder de poder explicar para a gente, pelo menos, o que nós somos. Eifotabat Muná, como fala em hebraico, é que é você na fotografia, né? Onde você está nessa fotografia? E eu acho que isso mostra, a Cabala ela mostra para a gente um pouco do lado interno, não o corpo, mas o espírito e o que a gente, onde a gente se posiciona nisso, nesse universo infinito que nós estamos vivendo aqui, que é esse finito que a gente vive, mas o infinito Deus criou, que é tudo que no fim a gente não sabe onde isso acaba, né? Ninguém sabe onde isso acaba e nem tem como chegar onde isso acaba. Então, nesse infinito, eu acho que todo mundo tem essa pergunta, né? Quem sou eu? Esse pontinho mínimo aqui, o que faz diferença? O que está dentro de mim? E o estudo da Cabala, como a gente está perguntando o que é Cabala, eu acho importante assim colocar que essa parte é a forma de entender o lado espiritual. Sim. É a forma de entender o que a gente está fazendo aqui de fato, é a forma de ver como age essa alma que está dentro da gente, dentro desse universo todo que a gente convive, e como a presença divina faz como essa inter-relação entre o divino e a gente e ele e tal, e todo esse fluxo de energia, porque tudo fala sobre energia, sobre como você vai, prazeres, dores, né, enfim. O que você está falando, eu vou entrar num ponto que você está falando, que acho que também é... Nós não somos aquele que nós vemos. Então, de novo, quando você está procurando quem verdadeiramente você não é um invólucro. É tudo menos a matéria. Então, você não é a camisa, você não é o corpo, você não é... Quem eu sou? Eu sou o espírito divino que está dentro de mim, é ele que me dá vida. E este espírito que você está buscando, que é a tua verdadeira conexão com ele, porque faz parte dele, é imortal. Ele para sempre existe. Tá certo? O resto é vestimenta, o resto é veículo, entendeu? Mas o principal é o espírito. Então, a Kabbalah realmente tem esse propósito de você fazer uma introspecção de quem é verdadeiro, achar o teu verdadeiro ser, que é um pedaço dele. Então, é óbvio que estudando quem é ele, você vai entender quem é você, porque você é uma parte dele. Esse é o core, na verdade, da Kabbalah. Então, você começa a observar o mundo, sabe, com uma maneira diferente. Você começa a ver que, na verdade, nada disso é a real verdade. Isso que deixa o cara meio pirado, meio maluco, no bom sentido da palavra, que tudo isso que a gente está vendo, na verdade, é a energia que está dentro disso que é a existência real. O resto é perecível. Tudo que existe vai embora, entendeu? Tudo que tem aí, hoje está aqui, mas amanhã não está. Entendeu? Mas aquela centelha divina, essa é a verdadeira existência. Por isso que a Cabala, eu quando eu digo mais o lado, o racialismo, enfim, também, porque para nós o racialismo é o estudo necessário da Kabbalah que um Hassid ele precisa, ele encontra nessa matéria chamada racialismo. Daqui a pouco eu vou ter que realmente fazer o subtitle, senão ninguém vai entender. Mas continua, segue. Isso é muito importante para a gente dizer, porque são diferenças quando eu pergunto, você estuda livros de Kabbalah? Não, eu não estudo de Kabbalah, eu estudo o que o Baal Shem também ensinou, baseado nos ensinos. O que eu preciso saber da Kabbalah? Eu preciso daquilo que foi escolhido por esses mestres, por uma definição de uma maneira acessível, aonde eu consiga, mesmo nós, aqui mesmo, nós, pessoas mortais como nós, conseguimos comportar e entender de uma maneira muito real e verdadeira, e não de uma maneira que muitas a gente encontra aqui, que pessoas que falam e não têm noção do que está falando. Sim.
Eu vou ter que fazer o subtítulo aqui, Por favor. senão vai ficar muito complexo. Sim. E aí ninguém vai entender nada do que a gente está falando, e ia ficar ruim, aí eu acho que o contexto ajuda. Dentro do judaísmo nós temos linhas que estudam o judaísmo de determinada maneira. Tem linhas que estudam mais pelo temor a Deus, tem linhas que estudam mais pelo amor a Deus. O que eu falo é que a diferença entre o temor e o amor é só a forma como você vai cumprir, porque cumprir você vai de qualquer jeito. Então é aquilo que você faz as coisas pro teu pai porque você tem medo dele, aí você vai fazer do mesmo jeito. Ou se você faz as coisas pro teu pai porque você ama ele, e você vai fazer do mesmo jeito. Então quer dizer, não vai deixar de fazer, mas uma você faz porque você ama e uma você faz porque você teme. Na linha do amor, que é a linha que a gente segue, que é uma linha mais que a gente chama de racídica, que é uma linha que se compromete mais com esta parte espiritual, está muito preocupada com essa parte espiritual, e não só exclusivamente com cumprimento de leis, com fazer a coisa senão você vai para o inferno. Nosso negócio é mais focado em o que você veio fazer aqui, qual é a sua presença de espírito aqui embaixo, como isso se conecta com Deus, e tentar te mostrar que isso é um amor existente entre você e Deus, e que você vale a pena você fazer, porque essa conexão ela acaba acontecendo o tempo inteiro e é uma coisa que você só tem a ganhar. Então, dentro dessa linha racídica, nós temos o nosso líder máximo, Baal Shem Tov, foi ele que revelou o racidismo, e dentro do racidismo veio então os estudos da Cabala, que na verdade acho que não dá nem para dissociar, não dá para você falar de uma coisa separada da outra. Eu não sei se um é outro, outro é um, porque na verdade tudo é uma coisa só. Isso é a minha visão, como quem chegou no movimento há 12 anos atrás Então, dentro dele. deixa eu te falar. Enquanto a Cabala, matéria Cabala, tem como propósito de você entender o divino lá em cima, como ele criou esse mundo lá em cima dele, como é que ele criou, o racidismo em particular tem como pegar esse todo-poderoso, como que ele atua aqui comigo aqui embaixo, como ele está aqui. Ah, legal. Então, isso é muito importante. Então, a gente não fica só lá, não. E aquele nível lá, olha, dentro de você é o prazer, Tá é o aqui, amor. aqui. Aquele nível ali é aqui. Então, Está revelado aqui, está revelado então, ali. a Kabbalah não. A Kabbalah vai te ensinar, olha, no mundo de Atzilut, tá bom. Entendeu? Lá. Lá. Que Não é aqui. verdade. Não, que é verdade, claro. Mas o racidismo, ele vem e pega todos aqueles conceitos. Tá vendo aquele conceito que está lá? Sabe o que ele te origina aqui? Sabe por que você tem esse negócio aqui? Isso vem de lá. A origem vem de lá. A gente, isso que ele está falando é muito com o mapa da Cabala que todo mundo usa, que tem as bolinhas que fazem o desenho assim e tal. As emanações divinas. As emanações divinas, e está lá aquele desenho muito conhecido da Cabala, que todo mundo olha para aqui. Das 10 Sefirot. Das 10 Sefirot. Então aquilo lá é para explicar como volta, né? Como volta para a gente, como essa conexão acontece em vários níveis. Como que a gente tem dentro, o que representa cada um deles, que poder isso representa dentro de você, que sentimento você tem, o que isso leva na prática. Quando eu atuo dessa maneira, eu estou usando qual poder divino que está atuando dentro de mim, estou invocando que nível do Criador do Universo que está. Então, isso é um negócio muito lindo, é muito lindo. Isso é um negócio profundo, é um estudo profundo, muito legal, muito bacana, etc. É muito bacana. Sobre o que você falou, do amor e temor, o que importa é a bola na rede. Se os dois estão chegando lá e estão fazendo o que estão fazendo, não, eles estão cumprindo. Porém, quando a gente diz o seguinte, quando você teme, você não faz, porque você teme a pessoa, essa pessoa é um desconhecido para você, você sabe do poder que ele tem, então você teme. Quando você ama, você precisa chegar no íntimo daquela pessoa. Ninguém ama quem você não conhece. Ninguém anda beijando qualquer cara na rua falando meu querido, meu lindo, meu maravilhoso. Eu não sei quem ele é. Mas tem que conhecer. Então, o nosso carro-chefe de estudo do lado esotérico está baseado no versículo: reconheça Deus, teu Pai, saiba quem ele é. Dá aquilo que tem que saber. Saber é utilizar a cabeça, tentar compreender no teu máximo, mesmo que finito, quem é esse poder do infinito e como que ele atua dentro de você. Essa é a nossa dedicação, esse estudo do racidismo. Eu só quis fazer essa parênteses do racidismo, porque a gente está citando bastante isso, que é uma linha que você segue e eu sigo você, e a gente segue o Rebbe, então a gente tem que explicar tudo isso, como que isso quer dizer, que estão falando, e muita gente quer a gente não tem a menor ideia do que a gente está falando, é muito ruim. Então, assim, esse é um estudo que está envolvido na nossa linha de raciocínio do judaísmo, como ele deve se aplicar aqui embaixo, como a gente deve agir perante uns aos outros, e perante Deus, e assim por diante. Só voltando um pouco no conceito da história, já que a gente está falando sobre Cabala, acho que vai ser interessante para as pessoas entenderem que no século XII,
século XIII, a Espanha era um dos centros maiores onde se estudava a Cabala. Cabala como Cabala mesmo, com esse conceito que a gente falou que era passado de professor para aluno, professor de aluno, coisas esotéricas, os mundos acima, os poderes de Deus nos mundos, enfim, acima antes de criar esse mundo, etc. Todo o poder do divino. Existia o estudo da teoria, e existia até pessoas que usavam a mística na prática, a cabala prática, que mexia realmente com configurações de nomes de Deus, que mexe na natureza. Então, isso é um estudo realmente muito delicado. O boom aconteceu quando, há 800 anos atrás, na Espanha ainda, um tal chamado Moshe de León, ele encontrou manuscritos que até então tinham sido perdidos na história. E esses manuscritos, ele chegou à conclusão que era de ninguém mais, ninguém menos do que Rabi Shimon Bar Yochai, que era o livro do Zohar. O livro do Zohar, que a gente tem como o livro base da Cabala, que são ensinamentos desse sábio chamado Rabi Shimon Bar Yochai, que viveu há 1800 anos atrás. Ele e seu filho Rabi Elazar são ensinamentos dele, e o livro é chamado de Zohar, que é brilho, onde fala exatamente as explicações dos versículos, só que lá em cima. Como é que estudam lá em cima? Como é que fica nos mundos espirituais? O que isso remete? Livro dificílimo, inclusive. Então, isso é o Zohar. Dificílimo. Veja, é engraçado, você precisa se acostumar com a linguagem do Zohar, como é que ele está explicando. Muda a explicação simples e mostra como é que é estudado lá em cima. É fantástico, quer dizer, é uma coisa que isso acabou... quando foi descoberto, então isso, puxa... E depois da expulsão dos judeus da Espanha, em 1492, o centro de Cabala, que antes estava na Espanha, foi para o norte de Israel e ficou na cidade de Safed de Tzfat, onde existiu o famoso Rabi Moshe Cordovero, que ele era o mestre do Arizal. Depois veio o Arizal. Então, para nós, o Arizal, a gente tem assim, o Arizal chamava Rabi Yitzhak Luria, né? Ele chamava Arizal Adonai Rabi Yitzhak Luria Ashkenazi. Ele chamava Ashkenazi. Não, tô vendo. Ele era um grande cabalista. E ele viveu muito pouco, e ele passou todos os 38 anos, ele passou os últimos 2 anos, ele estava no norte de Israel, e ele passou todos os estudos, todos os seus ensinamentos para o aluno dele chamado Rab Chaim Vital. Rab Chaim Vital pegou todos os ensinamentos do Arizal e ele escreveu. E esses livros é a base da Kabbalah. A Kabbalah do Arizal. A interpretação do Arizal como Arizal, que foi aceito assim pelo mundo inteiro. Tá? E são conceitos bem difíceis. O estilo, você tem que entender a Kabbalah. Nós, Hassidim, não estudam de praxe. A gente consulta, não que não consulta. Várias vezes é trazido nos nossos discursos racídicos trechos que vêm do Arizal, que tem no Play de Israel. Mas a gente não pega os livros do Arizal para poder estudar, porque é muito complexo. Você estudar o livro do Arizal é complexo. Não, a gente tem um livro mais recente, eu vou só citar agora, daqui a pouco você vai falar dele, o Tânia, que supostamente é o jeito fácil de estudar Kabbalah, e que lá de fácil não tem nada, que é do primeiro Rebbe. Esse já é difícil. Imagina os outros que vieram antes. O nosso Rebbe lá falou, olha, espera um pouco, vou tentar fazer um aqui para ver se vocês conseguem entender. E já é difícil pra caramba. Imagina os outros para cima dele, meu Deus. Quando vieram rabinos da parte mística e pediram para o Rebbe assinar um documento para poder estudar a Kabbalah, o Rebbe não assinou. O Rebbe disse, nós temos por tradição que a Hassidut, que foi passada do Baal Shem Tov, lá tem a Kabbalah necessária para a gente estudar. O Arizal foi o primeiro que há 500 anos atrás difundiu o estudo da Kabbalah, que até então era passado de pessoa para pessoa. Ele falou, isso até a minha geração. A partir da minha geração, tem uma mitzvah, tem um preceito positivo de revelar tudo. Isso é esse estudo. Está na hora de revelar. Isso. Para o próprio autor do Zohar, Rabi Shimon Bar Yochai, foi dito para ele, imagina, o Zohar foi revelado há 750 anos atrás, 800 anos atrás, Moshe de León, na Espanha. Estamos falando, na época dele, 1800 anos atrás, está escrito, através dos ensinamentos da sua obra, que é o Zohar
o povo de Israel sairá da diáspora. Quer dizer, sabemos que o estudo da parte esotérica, a difusão do estudo da parte esotérica é um sine qua non para a vinda de Mashiach. E por isso que veio um boom tão grande agora. Cabala, centro de cabala, hoje cabala, todo mundo vê de cabala. Cabala virou uma coisa mais popular do que Juquinha, bala Juquinha. Mas eu acho, pior que é verdade. Eu acho que a cabala, o poder que ela tem, na verdade, que encanta tantas pessoas, é você ter uma resposta mais profunda das coisas, né? Porque quando chegam para você e falam assim, Dani, não põe o dedo na tomada. Eu sou um chato, né? Às vezes que eu sou um chato, tipo, eu falo, eu quero pôr o dedo aqui, não posso pôr pentelho. Chato, fica me enchendo. Quando você põe o dedo na tomada, você fala, agora entendi. Pô, realmente, pô, obrigado, não quero mais, tá bom, só uma vez tá bom. Sim. Então, eu acho que assim, o ser humano tem esse negócio de tentar uma busca mais profunda, que foi o que eu falei aquela hora, para a gente tentar ter uma explicação para a existência, uma explicação que mais do que a carne que a gente está aqui, um olhando para o outro, quer dizer, tem que ter uma coisa maior, né? Eu, infelizmente, vi meu pai faleceu, né? Seu pai também faleceu, enfim, mas meu pai faleceu e eu vi o corpo do meu pai. E por que eu falo do meu pai? Porque eu vi meu pai era um ser humano, para mim, completo, né? Quer dizer, tipo, não de perfeição, digo, meu pai, né, cara? A hora que eu vi ele deitado, o corpo dele lá, você vê que esvaziou. Sem o espírito divino. É incrível, você olha o corpo, ele esvaziou, você vê que lá não tem mais nada, lá esvaziou. Realmente, assim, essa visão clara de que o corpo tem dentro dele uma energia que vai embora, que a gente que deixa o corpo e que causa a morte. E que a morte é a ausência. A morte, o corpo é que morre, nunca a alma. É isso. E no final da história, todo mundo acaba querendo entender um pouco disso. Acho que acaba. Porque tem, de fato, tá lá dentro da gente e a gente tem essa curiosidade. O ser humano tem essa curiosidade, né? Isso é natural. Sim. Tanto que você vê tantas religiões espíritas que, sabe, trabalham nesse lado, porque acreditam que realmente é uma coisa que o ser humano tem uma carência. O ser humano realmente tem essa carência, né? De entender o que acontece com ele como ser, né? Que é isso aqui que nós estamos? Eu acho que a cabala, e a gente está falando que é cabala, a gente tem que, eu acho, deixar também para uma coisa mais rasa. Vamos num lugar um pouco mais raso agora. É uma explicação do que está dentro da gente. E é bonito porque a gente vê como surge o amor, como surge o medo, como surge a razão, como surgem as ideias. Quando eu estudei os 3 poderes da mente, que é o que dá até origem para o nosso nome, né? Chabad, Chokhmah Binah Daat, que na verdade é como a gente, como a cabeça funciona, vamos falar assim, como a cabeça em si funciona. Sabedoria, conhecimento, entende. A hora que eu fiz esse estudo a primeira vez, eu realmente falei, cara, isso é louco, porque é exatamente como a gente é. A gente funciona desse jeito. Você vai se entender melhor. Você vai entender melhor. É impressionante. É impressionante. Eu realmente, eu faço até questão de falar de uma maneira rápida e simples. Que a gente tem uma ideia. Na verdade, primeiro você não tem nada. Você está num vazio. Daqui a pouco você tem uma coisa que está lá no seu subconsciente, lá para trás. Que fala para você, eu estou com uma sensação de que, fome. É um flash. É um flash. Aí daqui a pouco vem, opa, acho que eu estou com fome. Aí vem com fome, você começa a elaborar. Eu tô com fome do quê? Eu tô com fome de japonês, eu tô com fome de hambúrguer, eu tô com fome... hambúrguer. Aí o que você faz? Você sai andando para ir pegar um hambúrguer. Cara, quando me explicaram isso, que é o Chokhmah Binah Daat, quer dizer, você primeiro põe com fome, depois você fala, tô com fome mesmo, depois, hambúrguer. E você vai pro hambúrguer? Eu falei, cara, a gente funciona assim. A gente funciona assim, é louco, a gente funciona assim. Sem dúvida, quem estuda esse lado esotérico, ele entende mais a própria pessoa. E ele está mais próximo de dominar o cérebro sobre o coração. Aqui é o principal conceito do estudo esotérico, é levar a pessoa a controlar as suas emoções, para que ele não age de uma maneira instintiva, igual um animal, e controla. Isso é muito... Espera, que agora você vai ter que falar disso, porque isso aqui eu acho a coisa mais fascinante. Por quê? Inicialmente, se for falar sobre alma, as pessoas acham que a alma é ligada com o coração. Alma é os sentimentos, alma é a expressão, alma é a forma como você... E o funcionamento da alma é comandado pelo coração. Só que não. Não. A Cabala fala que é o contrário. É tudo pelo cérebro.
que é o cérebro que gera o amor, que é o cérebro que gera a emoção. Então fala disso, porque isso aqui para mim é fantástico. A Isso gente aqui vai pra mim- viajar isso. Bom, é Cabala, o tema é Cabala, então a gente vai falar o seguinte. O homem é bípede, o animal é quadrúpede, tá bom? Por que que é assim? O homem é bípede e o animal é quadrúpede. Por que que o animal é por instinto e o homem difere do animal por conta da razão e do lado intelectual, o ser intelectual? Porque o bípede, ele tem a cabeça acima do coração. O quadrúpede não, tá na mesma. Ele não tem o domínio. A cabeça não domina o instinto dele. Ele está com fome, ele vai caçar. Tá certo? Animal é assim, é instinto, ele é por instinto. Um homem que age de puro instinto, ele está sendo um animal. Está sendo um animal, literalmente. Está vivendo igual um animal. Certo. Quando você usa o cérebro, coração, e depois você filtra, tá ligado com o fígado. Por que eu falo essas coisas? Vamos lá. Só para uma palhinha para você entender isso Sim. aqui. Você, quem é o rei? O rei é aquele que domina, aquele que controla, certo? Que tem todo o povo na mão, certo? Rei em hebraico é chamado de Melech, certo? Certo. Melech, você escreve com 3 letrinhas. Mem, Lamed e Kaf. Nessa ordem. Mem é moar, cabeça. Lamed é lev, coração. Kaf é o cabelo do fígado que filtra o coração. Uau. Isso é Melech. Isso é Kabbalah. Gente, isso tudo da cabala quando vem nesse nível, cara, aí É. que são incríveis. Vai, Tá vamos, bom? Ok? vamos. Tá certo? Tá certo. Tá bom. Vamos ver o cara que vai mudar. Não, primeiro o seu coração e depois cabeça. Então ele está trocando o mem pelo lamed. Sim, o M pelo L vai Em vez de botar o ser L na frente. Melech, fica Lemer. Lemer era um rei tonto, tolo. Chamava Lemer na Bíblia. Era a sétima geração de Noé. Lemer era um... Hoje em hebraico, quando você quer chamar um cara que ele é bobo, tolo, bobo, fala, Lemer. Esse cara é um Lemer. Não é Melech, é um Lemer. Quando você bota o coração antes do cara. Não. O certo é o seguinte: o coração deseja. É verdade, o coração deseja, porque você está num corpo, está no mundo físico, e o mundo físico tem tendência animal e vai te trazer os prazeres materiais e animais e terrestres que a tua alma animal puxa. Você tem 2 almas, né? Uma espiritual, uma animal, nem falamos sobre isso. Mas tua alma, tudo bem, você puxa para essas tendências, tá certo? O que você tem que fazer? Primeira coisa, sobe de elevador, vai lá para o cérebro. O cérebro matuta aí. O que eu estou querendo é bom, é ruim, devo ou não devo? Bom é, mas vai dar ruim ou não vai dar ruim? Vai dar muito ruim. Porque o desejo que eu estou querendo Vai dar zebra. vai dar zebra. Então você joga para a cabeça. A cabeça matuta e fala, não, segura o coração. Moach shalita lalev. O coração tem que dominar a cabeça tem que dominar o coração. Dominou, então você segura e você não faz. Melech, é um rei. Entendeu? É verdade que começa o instinto, às vezes começa por aqui, mas tem que jogar sempre para a cabeça para poder ver. Opa, viu? Tá certo? Bateu? Não deixa ser enganado pelo desejo do coração. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela é enganada, ela se engana. Ela se, não, mas se eu fizer isso vai ser muito bom. Come on. O que você quer fazer? Me engana que eu gosto. Se engana que eu gosto. Se engana que Uma eu vez gosto. o Rebbe Maharash falou o seguinte, o quarto Rebbe falou o seguinte, falou, olha, quando o cara tentou enganar o Rebbe, na hora falou, presta atenção, aqui só tem um tolo, é você está se enganando, nunca vi um tolo que querer enganar o outro. Você está enganando quem? Cara, você está me enganando. O Rebbe está me enganando. O que acontece? O cara, a história conta, que ele era um Hassid, então ele vestia com aquelas roupas de Hassid, mas ele trabalhava, business, quando ele trabalhava com outras roupas. E sempre quando ele ia vir ver o Rebbe, ele vinha com roupas de Hassid. Um dia ele falou, quer saber? Eu não vou enganar mais ninguém, eu vou vir como eu sou. O Rebbe falou, o que aconteceu com você? O Rebbe, eu sou assim, você falou, opa, eu sempre pensei que quando você vem aqui com as suas roupas de Hassid, que esse era o verdadeiro você, não aquele que está lá. Agora você se mostrou que esse é o verdadeiro você quer me enganar? Quer dizer, opa, sabe? Um tolo, quem está se enganando é você. Você está se enganando. Não, você está indo para os... Em níveis, isso que eu estou te falando. Claro. Então, o certo
é o cérebro dominar o coração. Daí vem o nome, sentimento. É um sentir que vem da mente. O que é o sentimento correto pela Cabala? É quando você gerou um sentir, não sei, que foi regrado, foi regado, foi puxado, foi dominado pela mente. Sentimento puríssimo, muito, muito bom, lindo e maravilhoso. Este é o caminho certo, esse é o caminho sadio pela Kabbalah, esse é o caminho de Melech, essa é a conduta, entendeu, de um rei e não de um animal, de uma pessoa que é racional e que está usando agora. Sai desse princípio, já que a gente está falando sobre isso. É bom falar assim um pouquinho mais profundo, sempre é bom. Se o que nós temos de maior entre os seres criados inferiores a nós é o nosso poder intelectual, eu lhe pergunto, vamos lá, mística, estamos falando de Cabala. Pela Cabala, que parte de você está mais ligado com a tua verdadeira essência? O teu intelecto ou a tua emoção? Saindo do princípio que agora a gente acabou de aprender, sim, ok. Quem está ligado mais com você, com a tua essência, com o teu core? Está ligado o quê? É a cabeça que gera o sentimento ou é o coração? Está mais ligado com a essência do teu verdadeiro ser ou chamamos a essência da tua alma, chama como queira, energia, whatever. Quem é que está mais ligado a princípio? Uma boa pergunta, não é? Então, isso tudo a gente estuda. Quando a gente fala... Claro. Sei que estuda muito. Mas eu diria que é ligado com a sua essência. A tua verdadeira essência. Com a sua essência. Porque na minha essência eu vou sentir vontades. Mas não é da minha essência, talvez, da minha tolice que eu vou sentir vontades. Por isso que eu estou falando, se for da minha tolice, então significa que a minha cabeça está mais ligada com a minha essência e ela sabe que eu estou errado. Ou eu estaria... A minha imediata reação seria ligada com a minha essência, porque eu, de fato, vou sentir o coração. E depois a cabeça deveria fazer o corte. Então, eu acho que o coração. Você acha o coração? Falei porque a essência te traz para isso, mas aí tua cabeça tem que falar o que você falou. Não, isso aqui não, isso está errado, para. Então, mas a essência te chama para aquilo e a cabeça te regra. Então, eu estou indo pelo coração. Quer dizer que o coração está mais ligado com a tua essência mais do que o teu próprio conhecimento, mais do que a tua própria razão. Concorda? É isso que a gente essa é a minha opinião. A resposta está correta. Passei na prova. E eu vou te explicar por quê. Agora eu vou te explicar por quê. Sim. É aí que tá. Esse aqui é o gostoso da ideia, é o seguinte. E também é um negócio bonito de se pensar. Para pensar o seguinte. Você é capaz de pensar, refletir, entender, pensar e compreender coisas que você não é. Ou coisas que você é incapaz de. Com certeza. Ou coisas que você é incapaz de. Com certeza. Você entende que o homem mandou um negócio na lua, você entende que tem pessoas que você não sabe nem por onde começar. Você não consegue matar uma mosca, você entende que tem pessoas que fizeram massacres na história da humanidade e continuam fazendo. A gente vê isso dia a dia, infelizmente. Você consegue entender isso. Você entende coisas que você não é. É impossível você sentir algo que você não é. Boa. Verdade. Verdade. Você entende aquela situação, mas é impossível você sentir aquilo. Você só vai sentir. Duas pessoas entram para poder assistir um filme, um cinema ou qualquer algum programa. Um sai chorando, o outro não. O outro sai dormindo, né? Você chorando, ele estava lá, e mexe com ele. Mexe com a tua essência. Teu coração está mais ligado com a tua essência. Ao mesmo tempo, o que é mais difícil de erradicar? Um pensamento ou uma emoção? De você mudar, o que é mais difícil? A emoção. É claro, por quê? Os pensamentos você até consegue. Se eu te provo que você está no caminho errado e que você executou a tua prova de uma maneira equivocada, e você entende, você vai me dar o braço para você. Eu te provei que você vai. Entendeu? Agora, uma coisa que você sente, tirar um sentimento de uma pessoa, dá. É igual tirar uma árvore enraizada em quantos lugares. Já viu, sabe o trabalho que dá? E o jogo da vida pela Kabbalah é você equalizar as suas emoções.
coração. Mas aí é a cabeça que vai te ajudar, certo? Cara, você tem que dominar. Você não pode Cabeça ser tem que te levado, ajudar. etc. Mas imagina, sabe o que quer dizer equalizar uma emoção? Então esse é o jogo de acabar lá. Claro que sei. A gente briga com isso todo dia, como não sei. Essa é a parte mais difícil da vida. E acabar lá ensina aí. Essa é a parte mais difícil De da novo, vida. porque tudo que a gente sai do princípio que você está buscando o teu verdadeiro ser. E não que na tua roupa, não é teu corpo. Não, é teu pedaço. Então, é uma viagem louca para o teu verdadeiro ser, que é uma parte do divino, onde você só vai compreender a existência dela e você nunca vai ter uma compreensão finita da verdadeira essência dela. Você vê, eu tô comendo meu dedo. Eu não consigo parar, nem no Papo Caché eu consigo parar, você vê? É difícil controlar a emoção. A cabeça fala, você tá fazendo o programa, dá pra você parar de comer esse negócio? Mas não dá. Você fica cutucando o dedo, você fica falando, é terrível, é isso, a emoção é difícil de controlar. Olha aqui um exemplo claro da coisa. Você tem as suas tensões da vida, eu desconto em alguma coisa, eu desconto nos meus dedos, coitado dos meus dedos. Interessante isso. E mais uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer quando a gente fala sobre Kabbalah. Kabbalah, o enfoque está naquele que recebe. É tão bonito isso, Renato. Você tem os poderes divinos. O último dos poderes é o receptor, que é chamada de Malachut, que é a realeza. Ela não tem nela, ela recebe dos demais. Você poderia pensar quem é maior, os demais ou ela? A gente diz que o receptor é maior do que o próprio doador. Então, isso é uma coisa muito linda que a Kabbalah explora. Isso é difícil, pessoal, desculpa, não vai dar para chegar nessa explicação, mas é... Não na questão do Malachut, mas eu quis dizer o seguinte, eu vou te dar um exemplo muito simples. Você tem um bezerro e a vaca, certo? Sim. O bezerro, sem o leite, ele morre, certo? Quem mais precisa quem mais precisa, o bezerro de mamar ou a vaca dar de mamar? O bezerro de mamar. A vaca, se ela não dá de mamar, ela morre. O peito É isso também, é da febre do leite. Então, Isso então existe uma expressão seguinte: mais do que o doador faz para o receptor faz para o doador. Isso é um conceito místico. Um conceito muito, muito bonito. Então, mais do que o rico faz para o pobre faz para o rico. O rico é beneficiado muito mais ao dar para o pobre. O pobre ele deu vida, tá certo? Mas ele foi o receptor. Quer dizer que o propósito está no doador ou no receptor? O receptor é o 2.0 da criação. O doador é 1.0. Se você pega homem e mulher, o homem foi criado primeiro. Ele é o que? Doador. O homem dá, a mulher recebe. Quem é o propósito da criação? A mulher. Na mística judaica, na Cabala, e no fim dos tempos, a gente vai ver o valor da mulher sobre o homem. Estamos no caminho ou não estamos no caminho? Total. Isso está escrito ali, ó. Ali. Na Cabala lá. Lá no caixé, nas coisas do caixé, lá tá tudo lá. Então a gente está num caminho. É bonito saber essas coisas. Sim. Explorar essas coisas e entender. Eu acho, assim, eu vou tentando fazer umas amarrações porque hoje a gente está vendo de verdade um boom desse negócio de cabala. Hoje não, né? Faz um belo tempo que está acontecendo. Sim. Esse estouro de coisas de cabala por todos os lados do mundo aí, as pessoas explorando esse lado. E eu acho que o que as pessoas estão indo buscar é uma essência para a existência, e tentar entender o que está acontecendo lá dentro da gente, como a gente funciona. Fantástico. E no fim da história, assim, eu fico pensando certas coisas, assim, que vão me vindo na cabeça, que, por exemplo, a meditação. Quando você vê o poder da meditação, o que é? Você tentar controlar teu corpo através da mente, quer dizer, controlar seus impulsos, suas vontades, tananã, porque sua mente precisa estar preparada para esse exercício, que não é um exercício fácil. A palavra-chave de todo Tânia, de todo o Hassidismo, Chabad em particular, é Hitbonenut, meditação. Aí, viu? Então falei besteira. Não, exatamente. Porque me vem isso na cabeça. Assim. Remoer, etc. Todos os papos cachés, você vai ver, a gente pega isso como essência. Calma aí. O cara que está investindo repensa se isso é para você. Isso é remoer, pensar. Não faz as coisas assim. Remoe, pensa consigo mesmo, olha de novo, veja, etc. Uma das razões pela mística, por que o animal... Você sabe que as leis do kasher é dogma. Sim. Não pode comer os animais. Animal que tem casco finido e ruminante. Os sábios tentam dar respostas, mas na verdade é um dogma. A gente não tem a razão do porquê. A mística, quando fala sobre isso, fala que bonito. Fala que com a ideia do ruminante. O ruminante é um dos sinais para você ser uma pessoa kasher. A gente é aquilo que a gente come. Tá certo? Então a gente procura comer algo que não nos leva a um sentimento
radical, não nos deixa muito animal. A gente não pode comer um animal que é de rapina, uma ave que é de rapina, um animal que é carnívoro. Os animais são cachados, são Herbívoro. são herbívoros. O animal você cachaça é Nem curioso. sabia. Então por quê? Porque não tem aquele negócio de matar o outro de sangue, etc., porque a gente procura benevolência. Curioso isso aqui também. Interessante. Claro, isso é muito interessante. Interessante. E um animal que é cachaça, ele precisa ser o quê? Ruminante. Ruminante significa o quê? Por mais que você já digeriu, traz de novo para repensar. Repensa, remoe na tua vida. Mística diz, remoer as coisas. Para quem não sabe o que é um ruminante, ele vai para o estômago, volta para a boca, volta para Por isso que a vaca está sempre mascando chiclete. Exato. Está sempre remoendo. Remoer algo já estudado, isso é caché, faz parte, sabe? Reflita de novo, de novo a reflexão, uma coisa muito... Eu acho que no fim da história a gente sempre vai achando uma forma, o ser humano vai achando uma forma de se encontrar nesse lugar tão complexo que é o universo, né? De morar aqui nesse lugar é uma prova diária, né? Aliás, essa semana, uma das coisas que eu mais falei, que a gente tratou aqui no Papo Caché uma vez, a gente já falou disso, e no versículo aí, o 4.0 explica, o 2.0 fala qualquer coisa, mas ele fala lá que Deus criou Adão e a terra para ele cuidar. Então, quer dizer, a gente não veio aqui de graça, não tem nada de graça, e eu acho que isso, de uma certa forma, meio que incomoda você ter esse lutar eternamente, né? Que você não para. Todo mundo fala, todo dia mata um leão por dia, todo dia... Sim, porque a gente, de fato, veio aqui não para ser robô, a gente veio aqui para fazer diferença, a gente veio aqui para agir no mundo, né? E está. E estamos. Então, todo e qualquer pessoa fera, verdadeiro, que estuda de fato o lado místico, concorda absolutamente que nós estamos cada vez mais próximo da era messiânica com tudo que a gente está vendo no mundo e com todas as produções. O homem, o mundo progrediu, de fato. Progrediu. Sim. Tá certo? Ok? Essa é a visão mística das coisas. E se você for botar numa balança, você vai ver que eu acho que eles têm razão. Com todas as falcatruas que há de melhorar ainda, sim, mas que houve um progresso. Acho que esse é o tema para o próximo Papo Caché, mas vou para um próximo, mas eu acho que eu vou trazer de volta para Cabala, vamos trazer de volta, e aqui nós vamos fazer uma ramificação. Aliás, para falar a verdade, para quem não conhece o Rabino Dani, essa é a parte mais deliciosa que existe da conversa do Rabino Dani, tem que prestar atenção demais, senão se perde, não entende mais nada, mas essas ramificações que ele vai fazendo, que vai levando a gente para cada lugar, um mais legal que o outro, parece Nárnia, parece Avatar, você vai no negócio, mas, cara, é muito legal. Mas, enfim, vamos voltar aqui para nossa cabala. Eu acho que o que, na verdade, essa busca do interior e que a cabala tem um poder muito forte de responder isso, eu acho que é o que encanta. Eu acho que é isso que as pessoas estão se encantando e cada vez mais se encantando, porque a cabala tem respostas. E tem, de fato tem. E são respostas quase claras. A hora que você entende, você fala, é isso. É isso, aí, ó, tá vendo? Agora entendi, cara, por que é assim. Só que precisa estudar muito. O troço é complexo, né? Mas é bom demais. É bom demais porque você se sente melhor. Você vai entendendo as coisas como estão acontecendo e você fala, poxa vida, estava na minha mão se eu soubesse isso antes. Quer dizer, olha, passei percebido que se eu soubesse que isso ia gerar isso, então não faria isso. Então as coisas ficam mais claras quando você se autoconhece. Ou quando você busca o teu lado interior, o criador do universo, as coisas ficam muito mais claras e ficam mais calmas. Você vai levando as coisas de uma maneira mais calma. Eu já ouvi, e aqui eu vou respeitar as questões químicas. Existem questões químicas que levam as pessoas a isso, mas para mim, a falta de conhecimento, a falta de autocontrole, a falta de entender o que nós estamos fazendo aqui, a falta de você entender os valores da existência humana dentro dessa terra, leva a maior parte, não todas, mas a maior parte das depressões do ser humano. As depressões do ser humano, para mim, a maioria delas, vou tirar as questões químicas, tem gente que realmente tem doenças químicas e doenças, não vou discutir isso, existe de fato, mas para mim, 90% dos problemas acontecem em pessoas, as depressões acontecem em pessoas que têm um vácuo de existência. Exato. É um vácuo de existência. Você não entende
o que está acontecendo com você, nem com o mundo, nem com as coisas, e isso te deprime, isso te leva para baixo, isso te derruba. E eu acho que se as pessoas conseguissem fazer uma busca do seu jeito, a Cabala tem esse poder, mas tem outros caminhos. Mas, enfim, se você conseguir trazer um pouco de valor na sua existência, entender o que você está fazendo aqui, de verdade, boa parte dessas depressões, elas sumiriam. Você conseguiria fazer um controle pela mente, de não deixar essas depressões tomarem você, porque você vai entender o que você está fazendo aqui. Você lembra, e olha que bonito, você lembra aquilo que falamos? Que o que deixa uma pessoa depressiva, quanto mais a pessoa pensa sobre ela, e apenas ela, e que o mundo gira tudo em volta dela, isso você gera uma depressão. A depressão é uma pessoa que pensa sobre si, etc. Apenas sobre si. Como você tira uma pessoa da depressão, deixa ele ser útil. Útil é fazer para alguém, tá certo? A gente falou que é para fazer para alguém. Cabalá é receber. Entendeu? Você quer trazer felicidade de espírito? Então, seja para alguém. A gente não fala de que a gente recebeu, a gente recebe, quer dizer, você está dando, alguém está dando, tá certo? Quando você dá para o outro, e você está fazendo alguém receber, cavalado, você está realizado. Interessante. Interessante, isso é interessante. É muito legal. Você está realizado. Eu gosto muito da nossa linha de estudos. A gente é desse movimento. É um movimento, eu não gosto de falar movimento, eu não acho que é movimento de nada. A gente é um judeu com uma linha de raciocínio, de estudo, que a gente. Em tudo na vida você pode estudar de 1000 formas, né? Sim. Mas a linha que a gente estuda do judaísmo, que a gente leva o judaísmo, que a gente segue os nossos rebes, que são os grandes líderes religiosos das nossa geração e de gerações passadas, eu adoro, eu acho que a gente tem um caminho lindo que tenta explicar um pouco dessa convivência, do amor, dessa ligação forte, e a Cabala te traz isso, assim, de você estudar um pouco mais como exercitar esse seu amor, como exercitar essa sua mente, como trazer a presença divina para perto de você de uma maneira leve, de uma certa maneira, porque não tem, apesar de profundo, não é tão profundo assim, né? Se você entender a essência, não é tão profundo assim, pelo contrário, acho que é mais fácil de entender que não é tão profundo, porque às vezes você fala que é Deus lá e a gente aqui, né? Dá uma sensação de lá, e a gente aqui, e não é. É exatamente o oposto, né? Exatamente o oposto. Deus está aqui, e essa energia positiva de Deus está aqui, está em todo lugar aqui com a gente, porque a gente fala muito dessa infinitude, né, da energia de Deus, da infinitude, Deus infinita, aqui, ele está em todo lugar, a todo momento, a toda hora. Isso para a gente uma vez eu lembro você explicando, lembro até da explicação nesse dia, você explicando, cara, que isso não é uma coisa incompreensível para nós, você pode tentar entender, mas não vai conseguir entender, como a gente falou, você sabe, mas é difícil de entender a essência, porque você não tem, você sabe da existência, mas não consegue imaginar essa coisa infinita. É difícil imaginar esse infinito, né? Porque tudo no nosso mundo é finito. Exato. Tudo, absolutamente tudo tem um limite. E a existência de Deus, essa energia, tudo isso é estudado na Kabbalah. Exato. A gente estuda, entendeu? A gente fala, Olam Shamayrash, tempo, espaço, relacionamento entre tempo e espaço que Deus criou. Como que ele criou isso? Como que isso acaba sendo finito? Você tem futuro, presente e passado, e ele está acima de tudo. Então, imagina, você começa a estudar coisas assim, é um negócio que te assim, realmente ajuda. Eu acho que a gente tem na Cabala uma forma, de novo, de sentir os porquês que Deus fez tudo isso aqui, por que a gente existe, como funciona, qual é essa mecânica. Sim. Como exercitar isso pelo bem do mundo, como exercitar isso pelo bem das outras pessoas. Exato. Como exercitar isso pelo bem da tua família. Exato. Da tua comunidade, das pessoas que você ama, das pessoas que você não ama. Se você não ama, também ele te ensina como lidar com essa situação das pessoas que você não ama. Então, acho que tudo isso é o que faz da Cabala uma ciência, um estudo tão profundo. Sim. E tão cativante, que acaba levando tanta gente para dentro desse estudo, judeus, não judeus, sei como você falou, centros de Cabala para cá, para lá, para tudo quanto é lado, porque ele realmente tem um poder gigante. Eu digo que a Cabala é a essência do espiritismo, essa é a minha opinião, tá? Opinião do 2.0. Para mim, a essência do espiritismo, da religião, o espiritismo, é a Cabala, é o Zohar, é aí que está a explicação, onde está o espírito, onde está a alma, eles buscam isso,
E eu acho que é tudo na origem da Cabala que eles conseguem entender e explicar essa relação. E eu acho que fica aqui, o que é Cabala, que a gente aqui estamos... Rabino, como você sabe, nosso tempo já está acabando, é assim mesmo, tá? Não fica triste, a gente é rapidão mesmo, a hora que vai ver, acabou. Mas Cabala. Exatamente, já estamos no Acabalá. Eu acho que fica a resposta para todo mundo, é que a Cabala ela tem o poder de explicar a essência do ser humano, a essência da relação da energia divina com o ser humano. O que nós estamos fazendo aqui? Você trouxe uma coisa muito linda, quer dizer que a meditação é a origem para tudo isso, porque no fim a cabeça, como a gente falou, nós somos um coração, mas é a cabeça que vai ditar a regra de como vai ser a regra da tua vida. Saudavelmente quando a cabeça rege o coração. E aí eu acho que a meditação, como a meditação é poder do que é a gente ficar remoendo, a gente ficar trazendo isso para a gente, para tentar chegar a uma conclusão do que é melhor. E se alguém tiver a oportunidade de estudar, estudem, é um negócio muito legal. É muito, muito legal. E para nós, os movimentos Hassidismo, nós, o movimento Hassídico, que é essa linha de pensamento, vivemos disso, né? Para nossos estudos, a gente vive disso. É incrível. É incrível. Muito bom. Rabino Dani, aqui nós vamos ter que ir chegando ao final desse nosso Papo Kasher. Eu sei que isso vai ficar triste porque o nosso tempo acabou, porque realmente foi muito pouco, mas nós temos aqui um respeito aos nossos horários, sim, respeito aos nossos ouvintes e aos nossos fãs. Nós somos fãs já, Rabino. Eu sou fã, pô, não acredito, sério. Mas enfim, um cara falou pra mim, pô, olha aqui, me deu uma foto do pai. Olha meu pai assistindo o Papo Kasher. Eu falei, só falta você agora. Vai você também, pô, não é pro pai, só pra você também. Mas assim a gente vai chegando ao fim de mais um Papo Kasher. O tema que nós falamos hoje foi o tema O que é Kabbalah? E a gente tentou trazer... A gente tentou trazer para vocês um pouco um resumo do resumo do que a Kabbalah é e pode fazer pelos seres humanos e pela nossa comunidade, pela sociedade e pelo mundo como um todo. Sempre com agradecimentos, Rabino Dani, BSR Working, né? Do meu amigo Javier, que nos cede os seus estudos, Avenida Angélica 321, 11º andar. Para quem precisa do espaço de trabalho aqui, é o lugar certinho para trabalhar, Avenida Angélica, centro da cidade, nota 10. Perto de tudo, a gente tem aqui metrô do lado e vale a pena se você tiver aí procurando espaço para trabalhar. A gente espera vocês, então, na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, para mais um Papo Kasher, sempre às terças-feiras, no YouTube, Spotify, Instagram. Ouçam a gente, lá estão nossos capítulos também de outras décadas. Nós já temos décadas, Rabino. Então tá lá nossos programas todos, se você quiser ver outro conteúdo, tem muita coisa legal por lá. E não esqueça, obviamente, de indicar para os amigos, Rabino Dani, e para os inimigos, Rabino Dani, porque eles precisam aprender coisas boas para poderem voltar a serem amigos de novo, certo? Esse é o propósito, essa é a diferença da Kabbalah também, de como combater o inimigo. Tem duas maneiras de combater o inimigo. Uma é limar o inimigo, e a outra, a segunda, é bem maior. É fazer do inimigo ser agora coadjuvante de ser amigo. Esse é o propósito. Aí, fechamos bem o programa, hein? Fechamos bem. Vamos fazer o seu inimigo virar o seu amigo de novo, certo? Nossos links estão aí abaixo para que vocês cliquem. Não esqueçam da gente. E deixo aqui as minhas parabenizações para o Rabino Dani, seu filho, na semana passada, se formou juiz dos nossos Hassidim, e isso aqui é uma coisa muito grande dentro do judaísmo, um dos maiores cargos do judaísmo. O menino não tem nem 30 anos, tem 30 anos de idade, formou juiz da nossa religião, do nosso movimento, da nossa forma de pensar. Isso é muito grande, Rabino Dani Lechaim. Mas, isso aqui é uma brachá gigante que você está recebendo, e eu te parabenizo por isso, porque você é um pai incrível e merece. Tá bom? Lechaim, nos vemos na próxima terça-feira às 8h30. Até lá.